Então, retornando aqui, acabei de abrir aqui, né, a tampa de metal que tava aqui. Uma coisa importante também, né, outro probleminha aqui que vocês podem ver, que há muitos pontos de corrosão na placa de metal, né? Tem muita sujeira ainda, né, por baixo, né, que ela é a parte onde o teclado fica embaixo, né? Acabamos de retirar, né? Ainda tem umas formigas andando por aqui. Apesar que umas só aqui, ó, né? Tá muito sujo, ó. Tem muitos pontos corrosivos. Então essa corrosão consequentemente passa para placa mãe, né? Aqui no caso é a superfície onde vai acoplada a placa, né? Então ela acaba passando, né? É óbvio que ela passa para placa. Aqui tá o teclado, né? Não sei se dá para vocês verem, né? Tem bastante sujeira, algumas formigas aqui andando aqui ainda, né? E o que eu achei ruim também, outra coisa aqui nesse modelo de notebook, é que o teclado, né, ele é fixo, né, no caso, né? Ele não é aquele que você pega e destaca, né, para você pegar e substituir facilmente. Então, tem muita sujeira por dentro, né, nesses orifícios, né, nesses buracos, muita migalha, né, de comida, né? As pessoas, elas têm mania de usar o notebook e comer nas proximidades, né, em cima do próprio notebook, né? Então é óbvio que a sujeira vai entrar, né? Ela vai cair aqui, a pessoa vai e passa um pano e ela vai entrar nessas entradas aqui, né? Opa! Né, em volta da onde vai as teclas. Nossa, tá cheio de formiga aqui, estão até andando em mim aqui. E a sujeira vai entrar, né? E ela vai pegar e penetrar para dentro do teclado. Consequentemente, o teclado vai deixar de funcionar, é óbvio, né? Algumas teclas, porque a sujeira tá impedindo o contato, né? E essa sujeira, o que acontece? Ela vai se penetrar para dentro do notebook, ela vai cair aqui do jeito que eu mostrei. Ela vai gerar, consequentemente, ela vai gerar a oxidação vai se passar para a placa, né? Como já tem ainda o problema, né, que eu acredito que devido a esse excesso de formiga, porque assim, cai uma migalha, uma sujeira, a formiga vai, entra, come e vai embora, né, porque não tem mais. Então, porque tem muita formiga, né, muito excesso de formiga, né, e por que elas ainda continuam aqui, né? Por quê? Provavelmente alguém deixou cair um refrigerante, né, algum líquido. Esse líquido se penetrou junto com também assim a sujeira, né, com a migalha, e esse líquido se aglomerou na parte do teclado, vazou até para dentro do próprio notebook e consequentemente, claro, né, é um líquido, ele é úmido, a sujeira, a formiga, ela vai, a migalha, ela vai se umedecer devido ao líquido, né? Porque já tinha migalha, então o líquido cai, então fica aquela coisa úmida, né? Aquele bolor. Então a formiga, ela vai pegar, ela vai pegar e deslocar aquele bolor para um outro local, né? Porque elas vão invadir, então elas vão espalhar o bolor pelo notebook inteiro. E esse bolor vai gerar a corrosão, né? É uma consequência, né? E consequentemente essa corrosão vai causar danos, né, às vezes até irreversíveis, né, para o notebook. Então, ou seja, a tendência é acabar com o notebook, é destruir o notebook internamente sem você fazer absolutamente nada. A própria formiga faz a destruição para você. Então é uma coisa muito assim complicada aqui, né, nesse notebook, né. Vamos ver se a gente consegue restaurar, limpar
Então, aqui, esse teclado, ele é acoplado por pinos, né, de plástico, devido à carcaça, né? Então, ele não é um teclado que você solta, né? Que você solta e troca, né? Ele já é um teclado fixo, né? Da própria carcaça, né? Vocês podem ver que ele não tem como você trocar. Só um técnico bem experiente, né? Com muito cuidado, consegue destacar o teclado se for preciso, né? Fazer a substituição do teclado, se ele tiver também com problema. Vocês podem ver que é uma fita, né, que interliga ele. Um teclado altamente sensível, né? Economizaram até no material, né, para produzirem esse tipo de teclado, né? É uma chapa de metal hiper fina, né, que segura os contatos da tecla, né, sobre uma borracha. Tem uma fita magnética por baixo, né, que passa todo o contato através dessa fita, e essa fita vai para a placa-mãe, né? Então, ou seja, é uma coisa altamente sensível, e infelizmente por baixo desse teclado ele está altamente sujo, né? Há muita sujeira que não dá para vocês observarem. Aqui nesses buracos tem muita sujeira, muita migalha. Então teria que desmontar, infelizmente vai ter que tirar, né, a chapa, né, lavar toda a chapa, né, a fita magnética, tirar toda essa sujeira, porque não adianta você fazer todo um trabalho bem feito e essa parte você abandonar, porque ele vai continuar, ele vai pegar e causar, mesmo que você conserte o problema anterior, se você não faz um serviço completo, isso aqui pode acabar causando novamente o problema no computador, no notebook, né? Agora eu vou especificar sobre lavagem, né? Que muitos ficam até curiosos em relação a isso. Muitos técnicos têm, cada um tem uma forma, né, de trabalhar, né? E eu não sei se eu mencionei nos vídeos anteriores sobre o sistema de lavagem, como que é feito, porque assim, muitos técnicos procedem à lavagem, inclusive eu já percebi até profissionais, né, técnicos profissionais procedendo à limpeza dessa forma que eu vou recitar, porque tipo assim, eles usam água e sabão, né, para fazer a limpeza do determinado componente eletrônico. E muitos, após a lavagem com a água e o sabão, alguns usam um pincel para poder esfregar as partes, né? E então eles lavam, né? Até mesmo assim debaixo onde tem a torneira, né? Ou num balde mesmo, né? Lavam, e quando eles acabam de lavar, eles secam com o quê? Com um secador, né, de cabelo. Até aí normal, né? Então eles lavam com água, usam o secador de cabelo, ou quando não há o secador de cabelo, eles põem no sol, né? Para o sol secar. Então, ou seja, no meu conceito, na minha forma de trabalhar, essas três formas estão absolutamente erradas. Por quê? Porque a água, ela já é corrosiva, ela contém impurezas, né? E você ainda vai usar produto químico, ou como, por exemplo, o sabão, no caso, né? Ou seja, a água, ela contém impurezas, ela contém resíduos corrosivos. Então, mesmo que você lave um determinado periférico, né? Uma placa, né? Onde há os componentes eletrônicos, essa água ela vai sair, claro, né? Ela vai secar. O secador vai ajudar o processo, né, de secagem. Então, a impureza da água ela vai se permanecer naquele local, né? Ou seja, muitos também usam até compressores de ar, né, jato de vento, para fazer a limpeza. Ou seja, também é errado. Por quê? Porque o jato de ar, muitos, eles não têm o controle do jato, né, do jato do ar. Então,
componentes assim, principalmente esse modelo de notebook, os componentes eletrônicos eles são altamente sensíveis, né? Claro, a solda ela é grossa, ela é dura, né? Os componentes eles ficam firmemente fixados. Mas com o tempo, com o calor e com a forma de uso do usuário, esses componentes podem se degradar com o tempo, né? A própria oxidação já causa, né, uma degradação do próprio componente. Então, às vezes, aquele determinado componente, ele tá para se deslocar, para se soltar facilmente, devido a uma determinada corrosão naquele específico local. Então o técnico vai lá e dá um jato de ar, né? Primeiro ele né, no caso, se ele não for de lavar, usar somente o ar, ele dá aquele jato de ar. Aquele jato de ar, o que acontece? No próprio jato de ar já contém impurezas, né? No próprio vento que você manda para a placa sobre uma forte pressão, o que ela vai fazer? Ela vai além dela mandar impurezas para aquele determinado componente eletrônico, ela vai forçar aquele componente eletrônico. O vento ele é forte, né? Devido à pressão do jato, né? O componente eletrônico ele vai sentir uma pressão. E às vezes aquele componente eletrônico que mesmo estando corrosivo, mesmo ele estando ainda em funcionamento, ele vai se deslocar e ele vai deixar de funcionar, né? Então, às vezes uma fita, né, um vento, às vezes o técnico segura, acha que está fazendo de uma forma correta, mas ele não está, ele está forçando, né, algumas partes onde tem o equipamento eletrônico, né? Então, esses tipos de fita é altamente sensível, né? É uma fita magnética, né? Para ela sofrer um dano, um corte, é uma coisa bem fácil, né? Disso pegar e acontecer, né? Então é errado você também usar o jato de ar, né? A forma correta, né, que eu vou tentar passar para vocês, a forma que eu uso, a forma que eu trabalho e a forma que no meu conceito eu acho correto. Há um álcool específico para esses tipos de limpeza. Esse álcool ele tem uma alta secagem, ele é um álcool praticamente 99,9% de pureza, né? Ele é altamente puro, ele é específico para as limpezas de componentes eletrônicos, né? E ele tem uma alta secagem, né? Ele seca em questão de praticamente menos de 1 minuto, né, após você fazer a lavagem. E após a lavagem, ou seja, a gente pega o determinado periférico que foi lavado e a gente coloca numa estufa. Essa estufa, ela tem uma temperatura controlada, nem muito baixa, nem muito alta, que ela ajuda a acelerar o processo de secagem daquele componente. Então é a forma mais correta de você proceder à lavagem e à limpeza onde tem o equipamento eletrônico, do determinado periférico. Então é dessa forma que se procede. Por quê? Porque você vai estar retirando as impurezas, você vai lavar de uma forma simples, de uma forma fácil, né? E após a secagem, aquelas impurezas, elas não vão se permanecer ali, né? Então ela vai estar praticamente 100% limpa, né? Inclusive, os outros periféricos que nós estávamos mexendo aqui já foram lavados, já foram passados, eles inclusive se encontram em processo de como se fala, secagem, né? Eu estou aguardando o término de secagem dos periféricos para a gente dar continuidade, começar a fazer os testes de continuidade, né? Para poder descobrir o defeito da placa-mãe. Essa parte ela vai ser desmontada, eu vou fazer isso agora, eu vou desmontar essa parte, eu vou limpar isso daqui. Outra coisa importante é sobre a tela, que eu acabei de pegar e deslocar daqui. Essa é a tela, ela tá suja, não sei se vocês
podem ver, né? Podem reparar. Tá muito suja, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Muita sujeira, né? Ou seja, eu vou abrir essa tela. Por que eu vou abrir a tela, né? Porque as formigas, né, elas invadiram o notebook e consequentemente elas carregaram todo o bolor, todo o zinabre, toda a sujeira, né, obviamente para dentro da tela. Então, ou seja, não adianta nada eu simplesmente tirar a tela achando que a tela já não tem problema nenhum, que é só na parte da placa, e eu fazer toda a limpeza, né, em todos os periféricos e simplesmente montar, eu passar um paninho aqui e montar. Não, isso está totalmente errado, porque tanto aqui, a gente acabou de abrir, a gente viu, né, nos vídeos anteriores a situação, consequentemente aqui também está do mesmo jeito. Por quê? Porque elas entraram no notebook inteiro. Então, mesmo que não tenha problema na tela, é óbvio que há corrosão aqui dentro, que há sujeira, que há muito bolor, né? Tem muita formiga aqui dentro. Então é necessário abrir, é necessário lavar, inclusive, né, as partes plásticas, né? Limpar também as partes eletrônicas de forma correta. Então a limpeza é altamente necessário também na tela, ou seja, no computador completo, item por item, como eu tinha especificado nos vídeos anteriores, né? Até um simples parafusinho ele vai ser lavado, ele vai ser limpo. Então é 100% limpeza aqui, né? Opa. Então é isso, eu vou proceder ao processo de limpeza nessa parte onde tem a carcaça, né, inferior. Vou abrir o monitor e logo após isso eu pego e volto, retorno com os periféricos já limpos, todos lavados, e a gente vai fazer o teste de continuidade para poder descobrir qual que é o defeito da placa-mãe ou os defeitos, né, porque consequentemente eu acredito que não é somente um problema, né, devido à corrosão, né, a placa ela se encontra muito oxidada, se encontrava, né, porque ela já foi lavada, mas mesmo assim os periféricos ficaram vulneráveis, eles não estão praticamente 100%, né, instáveis, né, então a gente vai fazer o teste, né, para saber qual que o que está acontecendo com cada componente, né? Para a gente ter uma precisão exata, que é para justamente, inclusive até não gerar depois novamente, né, um outro problema mais à frente, né? Mesmo que a gente conserte um componente eletrônico, se a gente não fizer uma verificação em todos eles, às vezes aquele componente ele tá para pifar, ele vai dar problema. E não adianta nada, o cliente leva o notebook, ele simplesmente usa 30 dias, 15 dias, e determinado outro local acaba gerando outro curto, e depois outro curto. Então, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho direito, né, corretamente, né? Então, tem que ver se há possibilidades de novos curtos, porque vocês viram que a placa-mãe estava totalmente condenada, tinha muitos pontos de corrosão na placa. Então, é uma coisa bastante complicada, né? Por enquanto é isso, eu logo mais retorno com os periféricos limpos. E eu vou pegar e testar eles, e a gente vê o que vai acontecer. Por enquanto, obrigado. Eu pego e volto em alguns instantes.